Fevereiro é um mês que é muito especial. Eu nunca esquecerei essa data sem igual. Foi no dia 19. Eu conheci a capoeira em Marabá a partir de 1987. Tinha outras pessoas, outros profissionais que praticavam capoeira lá. Só que nessa época eu não participava. Além de ser muito criança, tinha o quê? Tinha muitas pessoas que faziam, e a capoeira era assim, vista como muitas sinônimo de briga, porque tinha grupos que não gostavam da capoeira, então tinha brincadeiras dançantes, tinha coisa que sempre acabava brigas entre esse pessoal. Então, naquele tempo eu não me familiarizava com a capoeira, sendo que tinha uns profissionais bons de capoeira, eu não fazia. Eu tinha interesse de fazer outros esportes, só que não tinha recurso e não tinha na cidade também naquela época. Aí no decorrer do tempo eu fui indo até ter o conhecimento total com a capoeira em 94. Meu nome é Odair Santos de Souza e eu comecei a capoeira em dia 2 de abril de 1994. História pra se contar, camarada, viva meu Deus. Muitos o conhecem por Odair. Eu, quando o conheci, era ET. Uns 35 anos atrás, nós praticamos capoeira junto aqui, chamava-se Zungu na época. Então os dois se deslocavam para cá e a gente treinava aqui, né? Eles vinham naquela distância lá para cá e frequente, pelo menos umas 3 vezes por semana eles estavam aqui. Ai, quando eu conheci o Odair, eu lembro de uma pessoa sempre determinada, ele sempre foi muito determinado. Eu lembro do Odair indo de bicicleta para Mirante, fazer concurso. Eu lembro da gente se divertindo também, às vezes comendo um pastel na praça. E sempre foi uma pessoa, assim, muito idônea, né? Uma pessoa sempre muito correta. Eu conheci o Odair praticando capoeira, né? Que foi no dia de domingo. E foi a partir dali que eu conheci ele. Inclusive, naquela época, a gente não tinha nem salão para treino. A gente treinava ao lado hoje, onde nós treinamos, na grama. Aqui não era fácil, não. Porque tinha que vir de fora e aquilo ali era quando der certo para eles virem, né? Chegava aqui, não tinha quase nenhum lugar de treinar direito. Aí depois ele foi engranjando com aqueles mestres, aquele pessoal, foi ajeitando, aí conseguiram ajeitar o lugar aqui no Marabá para fazer a capoeira deles. Ele tem alguns amigos que colaboram. E aí, com o passar dos anos, com a luta dele incessante, ele nunca desistiu, mesmo diante de algumas situações que se fosse outro, de repente, teria desistido. Olha, para ser sincero, ele tem bastante pessoa assim que ajuda ele nos eventos. Mas para passar o que ele passou, aguentar o que ele aguentou, eu acho que só ele. Tanto é que quando tava outros professores e outros membros aqui, todo mundo se afastou, praticamente esse grupo de capoeira tinha morrido. 5, 6 alunos e ele lá fazia vídeo, postava tal. De repente o pessoal de novo foi pegando a confiança nele e hoje ele está com um monte de aluno que tá. Hoje o guerreiro de tradição, como que tá aí? Parou a pandemia. Depois da pandemia eu falei, meu Deus, não vai voltar. O primeiro dia que a gente pensou em voltar para capoeira, que eu falei que ia voltar, avisei. Aí fui até em volta de uma pista de caminhada que tem da prefeitura municipal lá. Falei, eu vou lá que se não vir ninguém, eu fico caminhando aqui, a turma nem percebe que tô só com a camiseta da capoeira. E continuei andando. Aí quando foi umas 7h30, umas 7h45, apareceu o primeiro aluno, eu no canto da prefeitura assim, olhou. Se você tiver um, é uma alegria. Se você tiver 2, o dia que você conseguir 3, você tá naquela maior alegria. Agora, se você trabalha com uma situação que precisa de mensalidade, você fala, pô, só tem isso de aluno, pô, eu vou sair da minha casa, deixar minha família, deixar meus filhos, por causa disso aí, somando isso aí não dá pra nada. Porque a pessoa que depende disso aí para sustentar a sua família, fazer a coisa profissional que é desse jeito, tem que ter alguma coisa, tem que ter para você deixar de sair de estar perto da sua família, você tem que ter um retorno financeiro para você levar algo a mais para a cesta básica do mês.
Ali no Marabá, pelo que eu tenho acompanhado desde quando eu frequento lá, né, houve outros projetos que não seguiram em frente. E ele, graças a Deus, continua levando em frente esse projeto, fazendo a correria, buscando um patrocínio, porque o serviço dele ali, às vezes muitos não sabem, é um serviço voluntário. Nós começou, eu e o Dair, nós começamos a treinar capoeira junto. Ele entrou na capoeira por causa de mim. E estamos juntos até hoje, se for mesmo professor junto. Aí eu lembro que ele falou, então, eu tô começando, tô com pouca gente e tal. Aí fomos trocando ideia. Aí chegou uma época e falou assim, pô, tô meio parado aí, eu vou montar meu grupo, tá lá. Vocês não dão uma força pra nós? Conheço o Odair há muitos anos. Ele é amigo de adolescência, de grupo de jovens, de equipe de capoeira. Quando eu cheguei em 2005, que eu fui transferido para trabalhar em Marabá Paulista, aí o que aconteceu? Tinha 5 alunos apenas. Todos tinham que pagar mensalidade. Chegamos, não tinha local de treino. Eles treinavam entre uma fábrica de costura e um campinho que tinha lá numa grama. Até esse tempo ainda não tinha capoeira visto como um esporte. Eles treinavam na grama e o prédio ficava fechado porque a cidade não abria as portas para a capoeira ainda por causa do currículo que a capoeira carregava na cidade. Quando nós treinávamos a capoeira aqui no município de Marabá, nós não tinha nem local para treinar. Nós treinávamos no ar livre. Muitas das vezes nós trabalhávamos na roça para poder pagar a mensalidade, pagar alguém para vir dar aula para nós. Não foi difícil, ele lutou bastante. Ele lutou muito mesmo. E não foi fácil, não. Ele lutou bastante. Foi difícil, mas agora, graças a Deus, conseguiu. Aí foi aumentando. Quando foi dia 25 de junho de 2022, nós fizemos o primeiro evento. Eu estava com 70 alunos. Foi não maltrata esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, a camisa furada, ele é meu professor. Foi não maltrata esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, a camisa furada, ele é meu professor. Foi não maltrata esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, a camisa furada, ele é meu professor. Zum, 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 capoeira mata um. 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 Aí, então, quando eu voltei para Marabá, eu voltei já formado professor. Só que, assim, quando você sai de um grupo e vai para outro, aí tem um tempo, assim, tem hora que eles avaliam a sua graduação, raramente você continua com a mesma graduação. Aí o que eles fizeram para mim? Me deixaram como estagiário. Aí você tem que fazer a luta. Então, eu me formei em 2002, me formei professor lá, com o meu mestre Reinaldo Marques. Aí eu voltei com o mesmo professor na época, a minha graduação foi rebaixada. Mas já tinha um domínio, já tinha aluno, já tinha uma outra mentalidade, porque de 94 a 2005, então já tinha aí uns 11 anos de capoeira. Principalmente quando você foi embora para Damantina, que aí a capoeira morreu. Não tinha professor, as crianças se dispersou tudo, aí praticamente a capoeira morreu. Mas quando ele veio, ele já tinha plantado a semente. E quando ele chegou, a semente nasceu e floresceu. A capoeira que nós praticávamos há 10 anos atrás, eu acho que já é diferente da que praticamos hoje. Guerreiro da Tradição como é que fala? Foi um grupo que foi fundado assim porque a gente estava necessitando de fazer um grupo, mas sem ficar dependendo dos outros. Então nós pegamos e fundamos um grupo, que hoje em dia, graças a Deus, está aí, com 10 anos já. É que o Odair, ele valorizou sempre muito a capoeira, ele sempre valoriza muito o grupo que ele está, e ele visou algo que ele cogitou que aquilo estava sendo maravilhoso, estava sendo muito bom, mas as pessoas que estavam com ele não viam dessa forma. Então o Odair preferiu ficar um tempo sem mestre, mas não sem capoeira, para respeitar o tempo das outras pessoas. E é isso que eu tenho a falar, o Odair, ele é um guerreiro, o nome já diz, né, guerreiro da tradição. Nesse sentido, ele foi um guerreiro,
porque chegou uma época que a capoeira também, bastante gente desistiu. Ele ficou praticamente sozinho aqui em Marabá, muito triste, desanimado. Aí ele chegou até parar um tempo, sabe? Mas depois ele voltou. Aí quando ele voltou com tudo, conseguiu engajar bastantes amigos novamente no grupo. E hoje eu posso te dizer que o grupo está forte. Tem bastante crianças, bastante adolescentes, jovens. O nome Guerreiros da Tradição é descrever o que o Odair passa, entendeu? Ele é um guerreiro. Nós que estamos acompanhando os meninos que treinam com ele, as crianças que treinam com ele, os que valorizam a capoeira em Marabá Paulista, são guerreiros da tradição, porque a capoeira é uma tradição e tem que ser valorizada. Eu lembro que eu falei, mas vai aí. Conversei com meus amigos de treino e a gente foi. Eu lembro que eu fui no primeiro evento que ele fez com o Guerreiro da Tradição. O Odair chamou os amigos verdadeiros dele. E naquele momento eu vi que eu era um amigo dele. O evento era pequeno na época, pouco aluno. Ele fez com todo carinho. Tinha aquela magia. E lembro que era assim. Foi um dos primeiros contatos que eu tive de chegar e ser tratado como uma celebridade dentro da capoeira. Ele puxou isso aí de quando ele tinha vontade de aprender. Então, quando ele disse, quando eu aprender, eu vou ensinar os outros. Aí depois que ele aprendeu, agora ele ensinou bastante gente. Ele tem uma turminha até boa na capoeira com ele. Desafio, assim, teve bastante, né? Mas a gente teve muito desafio que a gente não ficou só num grupo. A gente sempre teve que mudar de grupo por causa dos professores. Foi treinar em Venceslau, treinar em Prudente. Nós ia de carona daqui para Venceslau. Em cima de caminhão, que aquele tempo podia andar, né? Muito sofrido, até para ele começar mesmo. Teve época para ele começar que foram 2, 3 alunos e ele ali, insistindo, onde hoje abrangiu tanta criança, tantos adultos, a população toda de Marabá, dos assentamentos, inclusive não é só a cidade que ele faz esse atendimento nesse projeto voluntário, os assentamentos, as fazendas, os sítios, as pessoas vêm aqui também na cidade. E assim, eu creio que tá uma coisa muito bonita. E há muitos anos o Odair não desanimou. Foi um sonho assim realizado mesmo. E como ele nasceu aqui, se criou aqui, ele dá continuidade. E eu creio, a vida do Odair é capoeira. Toda pessoa que vai de fora, todo profissional que vai de fora, ele tem que receber, porque ele deixa a família. E a cidade era carente. Eram poucos que tinham condições de pagar a mensalidade. Tinha uniforme que a pessoa tinha que pegar e tá adquirindo. Então eram muitos poucos que podiam. E a gente fazia o quê? Trabalhar todo mundo como um todo. Porque na época minha e do hoje professor Paulo, a gente não tinha dinheiro para uniforme. Teve vez que a gente perdeu graduação porque quando chegava na época falava era o valor X, a gente não tinha dinheiro para pagar. Então você treinava junto com os demais e quando chegava na época da graduação, quem tinha pegava, quem não tinha ficava sem. E nós não pegava por causa dessa questão. Tinha hora naquele tempo era tão caro que a gente trabalhava na roça, uma graduação era tipo mais de uma semana você trabalhando na roça para você conseguir pagar uma graduação. Eu sou amiga do Odair do tempo que ele pegava carona para ir nos treinos de capoeira fora daqui, nos eventos de capoeira fora daqui. Aí em 95 a capoeira ela acabou em Marabá. Aí nós tínhamos que vir só os domingos. Tinha que pegar carona porque não tinha recurso. Aí foi maior trabalho em casa também porque já não tinha recursos, os pais, não filho, deixa isso de lado aí que você não vai trazer futuro, você é iniciante no esporte. Um esporte que era criminalizado por muitas pessoas, marginalizado por outros. Nós treinávamos no domingo até em torno de meio-dia, depois tinha que andar em torno de 6, 7 quilômetros até o trevo para pegar uma carona. Tinha hora que chegava em casa 3, 4 horas da tarde sem almoço, sem condições de vir os 2 dias, porque não tinha dinheiro. Eu não deixei a capoeira desse decorrer do tempo. Se eu mudava de cidade por causa do trabalho, sempre eu buscava o quê? Achar um lugar para tá praticando. Ia buscando o esporte na cidade que você fosse chegando. Porque se ele não fosse persistente, eu acho que a capoeira aqui em Marabá teria acabado. Quando ele deu essa desanimada, a capoeira praticamente parou. E foi assim, para ele foi um choque por causa dessas desavenças que houve. Ele deu uma boa baqueada, ele desanimou. Foi a única vez que eu vi o Odair desanimar. Mas depois ele voltou com tudo, sabe? Ele voltou persistente, lutando e pedindo apoio daqui, pedindo apoio dali, um ajuda, outro socorre daqui, outro dali. E ele voltou com tudo, mas com certeza, a capoeira hoje aqui em Marabá é pela persistência dele. O nosso pensamento para a capoeira é igual, a gente pensa do mesmo jeito. Pô, eu sou Aparecido, conhecido como Porquinho, sou aluno de fulano, tá capoeira.
E dali a gente começou a conversar. E ele tinha fundado o seu próprio grupo, Guerreiro de Tradição. Então ele já era de outro grupo. Então eu acho que ele consegue cativar as pessoas com a clareza também, assim, é tudo muito claro, é tudo muito honesto do lado dele. Então é isso que acho que faz cativar, ele consegue cativar as pessoas, os colaboradores, os que apoiam, o pessoal da cultura, todas as pessoas que ajudam na capoeira, que seja no transporte, no uniforme, nos instrumentos, em alimentação para as crianças, em tudo. Ele conseguiu conquistar, mostrar, passar com clareza qual o serviço dele, e ele tem muito amor por isso, isso vem de dentro dele. Hoje, eu tenho muitos mestres que eu admiro, mas quando eu comecei, se for falar que tem alguém que serve de espelho para mim, que eu sou fã, nunca teve. Eu gostava da capoeira em si. Agora, tinha muita situação de rivalidade, então não conseguia ter uma pessoa assim, falar, não, esse é meu pai na capoeira, essa pessoa aqui que eu vou seguir. Então, eu vejo as coisas boas de vários mestres. Hoje eu falo para você, um mestre que para mim se torna uma pessoa humana, uma pessoa que era meu amigo, que eu sigo hoje, só que assim, eu não vou falar, não, foi naquele tempo, eu sempre seguia, sempre era amizade. E com o tempo foi conhecendo, é o meu mestre Charles, mas como se diz, isso eu vim conhecer ele, tá questão de uns 10 anos. Então assim, uns 10 anos para cá, eu passei a admirar o trabalho que ele faz, a pessoa humilde que ele é, a soma de amizade que ele busca sempre fazer, mas se fosse assim, eu vim conhecer ele agora. Se eu não tivesse persistido, eu teria parado, que eu gostava da capoeira em si. Eu tenho aqui como filiado, né, contramestre Odair, na cidade de Marabá Paulista. Faz um trabalho magnífico lá na cidade também. Até por conta disso a gente fez esse apadrinhamento, que a gente diz, que desenvolve um trabalho muito sério, né? E tem a mesma linha de pensamento que nós temos aqui. Como eu disse, não tem trabalho certo ou errado, né? Linhas de pensamento, a gente tem essa linha e procura trabalhar nisso aí, tá? Eu nunca peguei e fiz aquele negócio assim, eu tenho um pouco de conhecimento, um pouco mais de idade, eu desfazer de uma criança. A pior coisa é isso, quando você não guarda, quando você é abraçado por seu professor, por seu contramestre, o respeito é uma coisa que você guarda pro resto da vida. É igual desse reconhecimento meu do mestre Charles. Gratidão não tem preço. Onde ele precisar, onde tiver, eu vou estar junto, porque foi uma gratidão assim, eu nunca tinha visto uma parte desse tipo. Tem muitas pessoas que contam a história, não, pô, meu mestre foi um pai para mim, meu mestre fez essa situação, mas eu não tive. Para mim foi a força de vontade e a vontade de persistir, e a minha sequência de eu não desistir foi o seguinte, Catum me batia muito, eu falei, se eu parar agora eu vou me lascar. Então eu queria aprender para me brigar com os outros, meu negócio eu queria ser um lutador e levar vantagem. Só que a capoeira me mudou do quê? De aprender para a parte social. Eu não vejo ninguém fazendo trabalho desse, nunca vi. Tanto fora da capoeira como dentro. Uma graduação de capoeira, ela não é barata, ela é cara. Ela chega a ser cara. O Odair dessa graduação de capoeira de graça. O Odair dá o uniforme da capoeira, que às vezes não chega a ser barato, ele tá de graça. O Odair leva os seus alunos para viajar para campeonato, de graça. O Odair fornece alimentação, às vezes, quando tem os eventos para todo mundo, de graça. O Odair fez um campeonato de capoeira sem cobrar R$1 de ninguém. Eu falo, Odair, como você consegue fazer uma coisa dessa? As pessoas perguntam, Odair, como faz para fazer? Ele fala assim, amigos, é parceiro. É você fazer de coração. Ele fala assim, quando eu me aposentar, eu quero me dedicar, não só à capoeira, mas levar a educação, levar vários projetos para dentro do Marabá. Eu gosto disso. É fácil eu querer que os outros fazem se a gente não faz aqui. E se não fosse o Odair, eu creio assim, ele passou por muitos ventos, muitas tempestades, por um motivo da capoeira, porque não é fácil. Muitas portas foram fechadas para ele, muitas portas abertas. Então você tem que ter persistência para você continuar. E muitos começaram e pararam. Não sei também se a base do Odair, ele tem muitos amigos, a família, ele é bem estruturado, bem alicerçado, então isso dá continuidade para ele. Às vezes vem as lágrimas dele, porque ele é bem chorão também, bem coração, mas quando precisa ser firme, ele está ali presente.
Ele gosta, ele ensina com toda a paixão, assim, sabe? Você vê o carinho que ele tem com as crianças, quando eles vão sair com os adolescentes, com as crianças, o cuidado que ele tem. Ele pede autorização para os pais, mas ele fica, tipo assim, ele é aquele professor de capoeira, mas ele é aquele paizão que fica protegendo e cuidando de todos os adolescentes e as crianças que vão com ele. Eu acho que ele faz muito além. Ele segue as crianças, acho que também na sua vida, porque Marabá, por ser tão pequeno, a gente realmente tem esse olhar. Ele leva para conhecer novos lugares, oportunidades que muitos não teriam, né, se não tivesse na capoeira, cinema, SESI, piscina. Então é uma oportunidade assim que o Odair vai além da capoeira. Ele trabalha também ali com as crianças, num lazer, frequentando o SESI, frequentando o shopping, levando essas crianças para estar passeando, o que muitos não teriam a oportunidade de estar indo com seus pais, né? Porque a maioria são famílias carentes. E ele, com a sua perseverança, ele vai e coloca essas crianças, consegue o patrocínio, paga ônibus, leva essas crianças para se divertirem. Então, e esse momento é único para cada uma daquelas crianças, né? Que é importante ressaltar, como está visitando um shopping, um SESC, uma piscina, e ele ali tem parte fundamental nisso, que consegue o patrocínio e levando essas crianças. Realmente essa disciplina de pegar todos os dias e atrás de novos colaboradores é o diferencial, porque realmente muitas crianças, como tem parcerias com o SESI, parceria com o cinema de Presidente Prudente, se não fosse o projeto, muitas vezes muitas crianças não conseguiriam nunca ter esse tipo de experiência na sua vida. Então são momentos importantes, momentos que muitas vezes meu pai chega a se emocionar de ver a felicidade. Eu acho que isso que motiva ele, de ficar marcado na história deles como a primeira vez, que sempre as primeiras vezes são as histórias mais inesquecíveis pra gente. E principalmente na faixa etária, que engloba, né, os alunos do grupo e que vai ficar registrado para o resto da sua vida. Independente se surgir outra oportunidade deles ir futuramente, sempre vai ser através do grupo Guerreiro da Tradição que tudo começou, que foi o primeiro registro na vida deles. Desde a adolescência dele, ele sempre lutou por capoeira, ele sempre viveu a capoeira, ele sempre procurou resgatar os adolescentes, as crianças, os adultos, para que se elevem como pessoa no esporte capoeira, porque capoeira é um esporte. Infelizmente chega a pandemia chega, acaba com tudo de novo. O Odair estava com um projeto magnífico, tinha crescido, crianças para tudo quanto é lado, ele estava deslumbrado. Se tiver um cara que gosta mais de capoeira e não pensa em valores, em dinheiro, é uma coisa que é um trabalho voluntariado. É o Odair. Ele faz isso por amor, por paixão, não por dinheiro. O Odair, você conversa com ele, em momento nenhum ele fala em dinheiro, ele fala em mensalidade. Às vezes ele fala, muitos não teve essa gratidão até hoje. Ele ajudou tanto e na hora que ele precisou, alguns viraram as costas. Hoje, atualmente, ele trabalha com um projeto social, no qual tem muitos voluntários, muitos colaboradores, patrocina ele, ajuda, né? Ele não recebe nada com isso, mas ele recebe doações para as crianças, viagem, leva as crianças de uma cidade para outra. Então, assim, ele gosta muito, realiza vários campeonatos, e assim, a cultura, ele resgatou muitas crianças, muda no comportamento, muda na escola, mudou na sociedade. Então, assim, é um trabalho muito bonito que ele vem desenvolvendo e a comunidade apoia muito o Odair. Tem deles aí que não tem nada. Então ele traz, põe ali. O pai disse, eu não posso ajudar com nada. Ele disse, não, eu vou, da minha parte eu vou ajudar. E ajuda aquela criança a ter uma certa altura. Aí quando chega naquela altura, ele fala para o pai, bom, da agora para adiante vocês têm que dar uma mão também, para ajudar seus filhos. Eu falei, não, o que tem para um tem que ser para todos. Mesmo se essa criança não tinha condições, eu também não tinha, eu comecei a arrumar padrinhos. Tem aquela criança lá, todo mundo sabe da situação, a gente precisa de ajuda, vamos fazer. Então, quando tinha graduação, tinha para todo mundo. Mas só que para isso, nós sempre fizemos muito o quê? Muita rifa de carneiro.
Pegava um carneiro, fazia uma rifa, então tem que comprar uniforme. Todo mundo estava uniformizado. Tem que ter a graduação. Tinha um valor, cada graduação tinha um valor. Se era R$50, tem 20 alunos, precisava conseguir R$1.000 para todo mundo receber a graduação por igual. Ou todo mundo pegava ou ninguém pegava. Porque me sentia naquele tipo assim, doía na carne de eu sentir voltar aquele velho tempo de ter alguém e falar assim, pô, vai continuar a mesma situação? Então, essa foi uma iniciativa que eu posso falar assim, tinha alguns que ajudavam, mas foi minha, porque senão estava até hoje desse mesmo jeito. Hoje o Odair faz um trabalho aí que não se cobra mensalidade, que não se cobra graduação. Graduação, quando eu falo, é o cordão na cintura. Desde quando o Odair começou com o trabalho dele, como professor de capoeira, as famílias dos alunos dele valorizam muito o trabalho dele. Porque é um trabalho que traz para as crianças um novo modo de ver a vida. Então, assim, eu acredito que se tem algumas famílias um pouco mais dispersas, tem aquelas que estão mais junto, que estão apoiando, que estão valorizando. Porque é um trabalho maravilhoso. E meu pai sempre, quando acontece uma coisa positiva na vida dos seus alunos, ele fica tão feliz como se fosse da família dele. Então acho que isso que é o que torna um projeto mais importante. Realmente todo mundo se torna uma família. E nas escolas melhorou as notas, o comportamento, aquelas crianças que discutiam, depois hoje em dia já é mais civilizada, já mais companheira. As próprias mães ainda batem palma quando tem evento, tá tudo aí, batendo palma, ajudando. E quando precisa cozinhar, quando precisa fazer as coisas, eles vêm voluntário também. Daí tem muita gente que trabalha voluntário na cozinha com ele. Ele é o cabeça, mas ele tem muitos braços para ajudar, voluntário também. Como eu vejo que é tão importante para nossa cidade, uma cidade carente, que resgata tantas crianças, que precisa de uma atenção. E falar do meu pai, para mim, é muito assim. Eu tenho muito orgulho dele, da pessoa que ele é, do pai, do homem, do profissional, sempre muito profissional, ele sempre pelas crianças. Ele tira dele para poder dar o mínimo para elas. Eu realmente vejo que ele abraça a população de Marabá. Cada momento ele proporciona, sempre vai atrás de patrocinadores, sempre tem a cara de pau de poder pedir e proporcionar o melhor possível para essas crianças. Porque o Odair, ele foi o quê? Um professor que retornou sem um apoio. Um apoio que eu falo que é assim, um grupo de capoeira, ele é formado por uma equipe, mestres, professores, contramestre. Então é fácil de trabalhar, é fácil você voltar ao auge. Mas um cara sozinho, para correr atrás de instrumento, para correr atrás para montar um evento, que não é fácil, correr sozinho e não cobrar nada. O Odair fala assim, quando você começa a cobrar, você vai ter uma desilusão às vezes. Porque eu, por igual agora, eu tô com 70 alunos. Era bonito de ver, é muita criança. Fala, Odair, mas não tem espaço. Ele falava, eu já parei até de divulgar, porque eu não sei onde colocar mais aluno. Tá demais. Eu falava, cara, hoje em dia eu vejo você como o maior projeto voluntário da nossa região de capoeira, totalmente gratuito. Quem se movimenta tem histórias pra contar. Quem se movimenta tem histórias pra contar. No jogo, na luta e na dança que faz, tem histórias pra contar. No jogo, na luta e na dança que faz, tem histórias pra contar. Quem se movimenta tem histórias pra contar. No jogo, na luta e na dança que faz, tem histórias pra contar. Quem se movimenta tem histórias pra contar. No jogo, na luta e na dança que faz, tem histórias pra contar. Quem se movimenta. O primo dele, o João José, veio de São Paulo e falou que tinha esse trabalho chamado capoeira. E andou fazendo um trabalho para ele ver. Na mesma da hora ele se apaixonou. Mas eu pensei que era coisa de... Ele era adolescente, que era coisa de adolescente, que ele ia largar. E aquilo foi crescendo, e aquilo foi movimentando, e aquilo foi cada dia crescendo, e eu que estava enganada. A gente sempre foi de ir na roça, essas coisas, mas ele não gostava muito de roça,
Desde quando ele ia pro serviço, essas coisas, ele ia sempre pra capoeira. E aí foi quando teve o grupo de capoeira aqui em Marabá, foi quando ele começou a frequentar. E ele gostou e de lá pra cá ele tomou gosto por capoeira, essas coisas voluntárias, é o dom dele, ele gosta de tudo isso. Então, daí quando ele era criança, ele gostava muito de brincar e falava, pai, quando eu crescer eu vou entrar na capoeira. Eu digo, você vai, meu filho? Vou. Aí eu digo, bom, se Deus quiser, se formar, você vai entrar mesmo. Naquele momento começamos uma amizade juntos que dura até hoje. Graças a Deus, posso falar que eu tenho como meu grande amigo e irmão. E participamos muito junto no caminho da capoeira, indo em várias cidades, indo daqui para o Marabá também, quando ele pertencia também ao nosso grupo. Agora ele pertence aos Guerreiros da Tradição. Pessoal, vamos lá, falar agora do contramestre Odair, lá da cidade de Marabá Paulista, estado de São Paulo. Posso referir ele assim simplesmente como Odair, né, que é um grande amigo. O Odair, nós nos conhecemos na cidade de Presidente Venceslau, em eventos do Grupo Cordão de Ouro, hoje, né, coordenado ali na cidade pelo mestre Fernando, ao qual o Odair fazia parte desse grupo, né, enquanto aluno ali. Eu também era aluno, inclusive, nessa época, mas a gente sempre estava próximos em eventos. Como eu já ministrava aula, mesmo sendo aluno em Dracena, então sempre eu estava participando de eventos lá com a minha equipe, em competições. E o Odair era um cara que sempre me chamou a atenção. Eu não vou saber precisar data aqui, mas é coisa antiga. É coisa aí para quase 20 anos atrás. Nós começamos essa amizade. E o Odair sempre nos deu atenção. Era muito ativo com o mestre Fernando na organização dos eventos, na supervisão, recepção do pessoal. E essa proximidade aí foi se aumentando, né? Com tantos eventos contínuos, tanto nós indo lá em Presidente Venceslau, quanto ele vindo aqui para Dracena também, participar dos nossos eventos. E um cara assim, de um carisma que não dá para mensurar, né? Um cara incrível. Para mim, sabe, um cara acima da média, digamos assim, né? Tanto a capoeira, o modo de ensinar também vem se transformando. Que nem os mestres estavam falando, que o modo de jogar é diferente, sim. Cada um tem o seu jeito. Mas eu acho que a função do professor também é manter a tradição. E a capoeira é a vida do meu irmão. Desde muito novinho, desde adolescente, ele já gostava muito da capoeira, né? E foi indo. Meus pais apoiando, a gente sempre presente. E foi despertando nele a vontade, não só para ele, mas sim para estar passando para os outros, para as outras crianças. Não gostar de outro trabalho, gostar só de seguir aquilo ali, né? A gente dava conselho para ele, falava para ele, meu filho, segue esse conselho. Ele disse, não pai, eu vou seguir a capoeira. Eu digo, então tá bom meu filho, você quer seguir aquilo ali? Pode seguir, a gente dá o apoio para você. Quando eu comecei a treinar capoeira, juntamente com o Odair, era um tempo muito bom, nós tínhamos muitas dificuldades, mas nós gostávamos da capoeira. Mas eu fico muito grato, cara, de poder fazer parte dessa história. E desde pequeno, lá no meio da roça, o Odair estava jogando umas pernas para cima, mas eu não levei nada em conta. Aí eu falei, porque ele tá feliz, deixa ele. Ele chegava do serviço, aí era a noite que tinha o grupo de capoeira lá no salão ali da prefeitura, e ele chegava do serviço, tomava banho rapidinho e ia pra capoeira, pro grupo de capoeira que até então ele era aluno. E assim, a gente até teve algumas briguinhas por conta da capoeira, porque ele é muito dedicado, sabe? Ele não sabe, assim, fazer a capoeira, chegar em casa e se desligar. Não, ele é 24 horas capoeira. De vez em quando a gente discute, aí depois eu passo, deixo pra lá, de vez em quando discute de novo. Mas assim, é porque, aqui eu tô te falando, ele não se desliga da capoeira, é 24 horas. Realmente, é o momento de distração dele. Ele acorda, ele fala de capoeira, ele tá almoçando, depois o assunto já é capoeira. Ele vai dar aula, chega e tá resolvendo coisa de capoeira. Então, realmente, eu vejo que todo dia ele tem um propósito
o propósito dele é de poder tá presente dessas crianças, tá no meio dessas crianças, envolvido no projeto. Então eu acredito que a capoeira, Guerreiro da Tradição, ainda tem muito chão para trilhar por ter começado um grupo do zero, porém vai estar cada vez melhor, porque o meu pai, eu sou suspeita em falar, mas tudo que ele coloca a mão sai, e sai com muita qualidade. Minha esposa foi fechando comigo, ela não gosta de capoeira, não gosta de capoeira, não adianta pegar, ela não gosta, ela fala que assim, só que ela me incentiva, me incentiva. Quando foi chegando o tempo, minha filha começou a fazer capoeira e meu filho começou a fazer capoeira. Ela falou, Vigi, eu não gosto de capoeira e além de tudo você levou meus filhos tudinho com você. Uma grande alegria. Uma coisa que eu fazer, eu já consegui levar meus filhos comigo. A capoeira eu conheço desde novo, sempre por causa do meu pai e também a minha irmã. Eu acabei me interessando bastante por ver as apresentações, ver que fazia pela cidade. Eu acabei me interessando e pedi para entrar. Eu entrei, acabei gostando e tô nela até hoje. Também já cresci na capoeira, né? Desde pequenininha, desde os 4 anos, ele já me inseriu nesse mundo. Uma parte da minha vida também foi muito importante, os momentos que a gente viveu, os registros, as brincadeiras. Tem momentos muito lindos que quando eu olho para trás eu consigo ver que é muito importante, tanto na minha história quanto da dele. Às vezes tem alguma coisa pra gente fazer, ele deixa de fazer o compromisso que seria com a família para ele ir pra capoeira. Tanto é que eu sempre brincava com ele, se for pra você escolher eu a capoeira, você escolhe quem? Ele fala que é a capoeira. Então é uma coisa assim que eu te falo, eu nunca vou impedir, não impeço, ele também não me obriga a fazer capoeira, que não te falei, ele já tentou eu entrar, mas é um esporte que pra mim praticar não é do meu agrado, né? Então ele nunca insistiu, mas assim, sempre teve sim, tem os compromissos, ele não deixa nada pela capoeira, é muito raro. É sempre capoeira em primeiro lugar. Tem histórias pra contar, tem que comemorar. E assim, o trabalho do Odair, que eu percebo que ele nunca desistiu. Então essa parte foi muito bonita, porque assim, apesar de ter sido árduo, todo esse processo que eu acompanhei desde o início, que fui madrinha, que lá atrás foi difícil, mas hoje você percebe que assim, teve um crescimento enorme. Então a gente tem que focar no hoje, no Odair mestre, que conseguiu vencer todos esses obstáculos. Daqui, quando nós começamos a treinar, já tinha uns meninos que treinavam aqui antes de nós. Tinha uma turma que treinava, mas eles treinavam para caçar briga, né? Aí foi difícil, nós entrou aqui, nós começamos a treinar e nós foi tentando mudar a capoeira aqui em Marabá, para mostrar para a população que não era que a capoeira não era violenta. A capoeira era um esporte, uma dança, né? Realmente naquela época a capoeira era um pouco diferente do que praticamos hoje. Naquela época lá a capoeira já era um pouco mais violenta, hoje já está mais calmo. Hoje o Odair estando à frente da capoeira, com certeza mudou muito, porque ele não só é o professor, ele é o amigo, ele é o Odair, é o capoeirista, ele enfim é um contexto em tudo. Mudou bastante, porque antigamente a capoeira, as pessoas faziam capoeira, era para ficar brigando na rua, usava isso para se defender para briga. Hoje não, isso é como um esporte, é uma cultura. Com o Odair mudou, os pais apoiam, as igrejas, as escolas, todo mudou muito. Porque antes eu tinha a visão de capoeira assim, capoeira para se defender. Teve uma briga, você sabe, capoeira você vai se defender. Era essa visão que eu, Ângela, tinha da capoeira. Agora, após a proximidade com o trabalho do Odair, com a vivência dele, a gente pode ver que abrange muito mais situações. Lógico que você vai se defender sim diante de uma situação de risco, mas a capoeira não é só para se defender, ela é para agregar valores, limites, respeito, dedicação, cultura, dança, conhecimento. O esporte ele salva vidas de diversos aspectos e a gente apoia muito ele, vem muito, essa história não é de hoje, né?
já há muito tempo atrás que vem. Antes de eu nascer, meu pai já está inserido. Então, poder acompanhar ele em todos esses anos que se passaram, é muito legal ver o que ele conseguiu conquistar com a alta determinação dele. Ele sempre foi animado, ele sempre gostou dessas coisas de ser voluntário, ajudar todo mundo. E com a capoeira ele se soltou mais, ele gosta dessas coisas, ele gosta de aventura, ele gosta, igual eu falo pra ele, às vezes de sofrimento, essas coisas, mas ele gosta muito. E é uma coisa que ele gosta e através da capoeira ele ficou mais popular, ele tenta ajudar ele faz tudo pela capoeira, tudo que ele puder fazer pela capoeira, pelo bem voluntário, ele faz. O Odair foi uma peça fundamental na minha continuidade na capoeira. Porque eu não me sentia à vontade. E a forma como ele ensina, a base sólida, fez com que Anderson continuasse. E aí não parou mais. Pratiquei capoeira ativamente de 2001 até ano passado, se você for ver. E aí, vira e mexe, eu estou treinando. A gente sempre... O berimbau tocou, você já ativa tudo, você já quer entrar na roda, você quer curtir, você quer viver essa liberdade que a capoeira traz. Porque as pessoas falam o seguinte, que a capoeira é uma dança. Sim, disfarçada de luta. Eu acho que ele treinou capoeira porque ele ama capoeira, mas ele ama família, valores. Ele presencia situações que ele não pôde mudar na época de criança dele, porque ele não teve esse incentivo capoeira, não tinha um trabalho desse. Então ele colocou para a vida dele, eu posso melhorar a vida de outras pessoas, então eu vou fazer isso. Que devido os pais procuram, ver que às vezes o filho não está bem, falar, meu filho está com essa dificuldade, ter como se conversar, ir lá conversar com ele. Então os pais procuram sim, tem, porque tem essa confiança da pessoa dele, né? Sabe que nesse sentido de orientar, de ser um orientador, os pais confiam na pessoa dele. Da educação, falar mais de respeito ao pai, à mãe, ao próximo. O objetivo também da gente buscar, aprender mais, não só dentro da capoeira, mas na escola. Isso a gente percebe em sala de aula, quando a gente cobra do aluno para ele fazer isso, ele faz com mais desenvoltura. A minha cobrança é postura social. Porque eu tenho alguns problemas, assim, até eu peguei muitas crianças, são aquelas assistidas pelo Conselho Tutelar, tem assistida pelo CRAS, alguns de família que não tem uma estrutura 100%, cada um dentro da sua dificuldade, que precisa de ajuda, tanto psicológica quanto alimentícia, em todos os aspectos. Eles colocavam lá para mim, assim, era um tipo de uma ajuda. Então, eu tinha... esse aqui vai para capoeira porque é para você resolver esse problema. Aí tinha muita gente que era chamado da escola. Tem vezes que era chamado da escola. Deu algum problema, era chamado na escola. Ou para quê? Porque eles falavam, muitos professores, diretores falavam que assim, a única coisa que falavam para eles é se eles não fossem, se eles dessem trabalho, ia tirar eles da capoeira. Por isso que eu disse que na capoeira você aprende a ter a hierarquia, a disciplina. Coisa que você não aprende aí fora no mundo. Coisa que você não aprende nos bares, coisa que você não aprende em balada, coisa que você não aprende no mundão aí fora. Do meu ponto de vista, Anderson quebrou um ciclo familiar através do que eu aprendi ali. Às vezes eu me sinto em casa e me estranho. Tipo assim, olho pro meu pai, pro meu irmão e falo assim, cara, não é possível. Mas por quê? Minha base foi diferente. Eu tenho alguns princípios da família, mas a base sólida, realmente, eu acredito que veio da capoeira. É que amar, é respeitar, e é o que a gente sempre coloca. O mestre capoeira, ele sempre coloca. Deus primeiramente, sua vida, sua família, seus afazeres, aí vem a capoeira. Fazia falta até de alunos, os pais não deixavam os filhos fazer, porque na cabeça deles era coisa de marginal, não podia, menina, mulher, Ave Maria. Mas agora, graças a Deus, é só alegria. Muitas pessoas adotam meu pai, a figura dele de contramestre que é hoje,
realmente como pai, de pedir conselho, de meu pai sempre incentivar. Uma das prioridades dos alunos é estudarem, ir bem na escola. Então ele tem um perfil que realmente impõe extrair aquilo que é de melhor nas pessoas. Então ali já passaram diversas crianças, diversos adolescentes, que muitos acabam se mudando, não conseguem continuar, mas que são excelentes profissionais hoje em dia, excelentes cidadãos. Eu acho que é isso. O esporte ele faz com que as pessoas melhores se tornem melhores cidadãos. O Odair foi um cara assim que sempre lutou, cara, pela capoeira. O Odair, ele não gostava da capoeira, ele amava a capoeira, ele ama a capoeira, ele ama. Antes, no começo, a capoeira, assim, eu achava que não era uma coisa boa, né? A gente achava que era só para ter briga na rua, essas coisas. Então, achava que não era uma coisa boa. Mas depois, quando a gente foi ver os fundamentos, que a gente foi ver na teoria, para estar estudando, tudo, nossa, sim, reeduca a criança. Algumas pessoas têm a visão que capoeira é bagunça, é para estar brigando, é coisa de malandro. Não, é disciplina. Gratidão. Tem muitos pais das crianças que têm muita gratidão com ele. Às vezes aqueles até mais pobrezinhos, olha, meu filho está aí, era muito rebelde, agora ele está mais calmo, então lá na escola a nota boa, as professoras dizem que eles estão calmos. Se você precisar de alguma coisa, aí ele fala, não, se eu precisar eu vou atrás, mas se eu não precisar pode ficar quietinho. Não, mas daí não, agora está mais fácil, porque de primeiro eu precisava de carro para quando fosse fazer um evento lá fora precisar, porque eu só tinha um. Mas agora não preciso mais, graças a Deus, porque a cultura está fornecendo os ônibus. Então, é só maravilha e eles veem o Odair com gratidão. Mas sim, já teve pais que proibiam os alunos de participar por conta de achar que era realmente o outro lado, o lado religioso? Contra o mestre Odair atua como a função dele necessita, com seriedade, com respeito, com cobrança quando tem que ser cobrado, porque precisa ter disciplina, porque se ele não cobrar disciplina, ele não está atuando contra um contramestre de capoeira. E vejo como as crianças obedecem, como as crianças se sentem satisfeitas em treinar. Isso é muito importante, porque quando eu vou lá, sempre está lotado, sempre cheio, a participação daquelas crianças, a obediência, a disciplina de cada um que frequenta ali. Teve uma vez que foi uma coisa interessante, que eu fui numa sala de aula, eu tinha 5 alunos na sala de aula, e tinha 15 alunos daqueles de arrancar os cabelos das professoras. Aí quando eu entrei na sala, os meus 5 já ficaram assim, pô, você dando trabalho, fulano, você dando trabalho, você sabe que você é valorizado lá, nós precisamos de você. Sabe assim, eu não ia lá para pegar e intimidar, eu ia tentando puxar eles para mim. Muitas vezes, talvez o pai, por um motivo ou de outro, não conseguia dar tratar ele com aquele abraço, e vocês me dando esse trabalho, tendo que vir aqui. Aí a professora me ofereceu, esse aqui é seu, queria que eu fosse professor de todos os outros. Eu falei, não, esses aí não estão comigo, Se um dia os pais quiserem fazer inscrição, eles tiveram tudo bem, mas não são. Aí o professor falou, gente, mas mudou, falou que depois do tempo, cada um dentro da sua especialidade, foi melhorando, falou que foi assim, menos bagunceiro, tudo que falava, não vamos falar pro outro, não bagunça não, senão o professor vem aqui. O professor vem aqui, não deixa a gente sair. Então, foi essa questão. Essa questão do respeito, as habilidades, né, as questões funcionais e cognitivas também, a questão de disciplina, né, as cobranças do dia a dia. Né? Na capoeira você tem muita regra, porque você precisa ter uma organização em relação a tudo que vai fazer para que ela seja desenvolvida de uma forma mais correta. Você vai aprender ali. Tem lugares que a gente ia e falava que não era para ir, porque não era bom um capoeirista estar naquele meio. Quando a gente passou a aprender, a estudar, né, eu também me formei em música, então a gente tem folclore, a gente vai saber de onde vem as raízes, tudo. Aí sim a gente começou a dar o valor à capoeira e junto com o meu irmão a divulgar para ter novas crianças, novos jovens, porque a capoeira não tem idade, basta ter boa vontade. Os desafios da capoeira em Marabá Paulista desde ter o lugar para fazer os treinos, que agora, né, a prefeitura libera
o projeto Espaço Amigo ali, a promoção, para que o Odair possa fazer esses treinos, apoio mesmo, valorização, porque muita gente, uns não conhecem, outros não se interessam para conhecer, para poder valorizar, e outros não apoiam simplesmente por ignorar o trabalho feito. Mas esse trabalho, ele é tão bem feito porque ele resgata os filhos de muitos, de outras situações que existem na nossa cidade. É esse sentido que me trouxe. Isso chama-se liberdade. Eu acho que ele nem tem noção do tão profundo da base que ele foi para mim. Eu acho que ele não sabe a noção dessa base que ele fez na vida do Anderson através dos seus ensinamentos. E ali eu aprendi. Eu achava que era um tipo de uma brincadeira, como se fosse uma dança. Mas ouvia de muita gente dizendo que capoeira era de vandalismo, de bandido, que aquilo ali não podia, muitos pais. Até hoje, ainda tem alguns que ainda não entrou entre as mães. Pelo amor de Deus, principalmente menina mulher, não pode, não pode. Capoeira isso não é, mas é por engano. A capoeira nunca aconteceu de aluno do Odair fazer bramura na rua, fazer briga na rua e usar a capoeira. Tem histórias pra contar, tem que comemorar. Tem histórias pra contar, tem que comemorar. Teve bastante dificuldade na vida dele. Bastante mesmo, que eu falava pra ele: Odair, eu te admiro pela pessoa que você é. Ele já chegou a ir para grupo de capoeira, às vezes, de carona. Às vezes ele não tinha como ir. E sem contar que, assim, hoje para ele se tornar um contramestre, igual ele é, ele sofreu muito. Ele foi bastante humilhado, ele sofreu bastante. Eu falava para ele: Daí você tem uma força de vontade que se fosse eu já tinha desistido. E ele não, ele ali firme, forte. Eu via que tinha vez que tinha apresentação que ele ficava triste lá, assim, sabe? E mesmo assim, ele, em pró da capoeira, ele insistiu, que hoje o resultado tá aí. Foi reconhecido por um contramestre, um professor lá de fora. Em 2012, eu tenho uma virada de chave e começa uma outra história na minha vida com capoeira. Em 2012, eu fundei a Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Filhos de Abaeté de Dracena. Criamos essa logo, tem a logo desenvolvida aqui, que é do guerreiro. Tem uma simbologia aqui de uma corrente rebentando, que simboliza 1888. E de lá para cá eu venho desenvolvendo esse trabalho com a minha própria associação, meu próprio grupo. Mas estou ministrando aula desde 98 em Dracena. Aí me liga o meu mestre hoje, mestre Charles, do grupo de capoeira Filhos de Abaeté de Dracena, e falou: professor, meu amigo há muito tempo, participou da minha formatura de professor, outros momentos, outros eventos a gente se encontrando em roda, fez amizade pessoal. Eu falei assim: chegou o seu momento. Eu não entendi, chega o meu momento? Será que eu fiz alguma coisa de errado pro mestre e vão me cobrar alguma coisa? Eu falei: tá avisando ainda? Tá avisando ainda para mim? Mas mestre, momento do quê? Aí depois que ele se formou professor, foi muita batalha, muita luta, e enfim, esse ano de 2023, reconheceram o trabalho dele, devido a alguns colegas terem visto a persistência dele, a luta que ele teve, o amor que ele tem pela capoeira, e aí decidiram, como é que se diz? Deram o cordão para ele de contramestre. Até que um dia a gente bateu um papo, ele fez um convite para ir num evento que ia ter lá, novamente. E nesse evento eu propus para ele, falei: pô, Dair, você tá sozinho em termos de capoeira, tá sem um mestre na supervisão. Se você aceitar, eu vou supervisionar seu trabalho. Eu como mestre, como presidente e fundador da Associação Filhos de Abaeté. Que eu lembro até hoje, o Odair me ligou de noite. Ele não aguentava. Quando ele ficou sabendo, ele não aguentava. Ele ligou e falou: Porquinho, cara, eu vou virar contramestre. Meu amigo, mestre Charles, do grupo Filhos de Abaeté, falou: Odair, que felicidade. Eu vou dividir com você. O Odair eu falo assim, que tudo que ele tem, praticamente em primeira mão, ele vem me falar. Ele liga, pode ser a hora que for. Você quer ser reconhecido contramestre? Eu falei: mestre, eu querer? Eu falei: mestre, eu
querer eu não quero, não. Se o senhor achar que eu tenho condições, eu aceito. Agora, eu querer, eu não quero não. Porque eu querer, talvez eu possa querer e possa não estar aquela pessoa totalmente preparada. Não, chegou o seu momento. Você vai, nessa data sua, você vai estar recebendo, vai estar tendo reconhecimento de contramestre. Falei, mestre, fiquei uma semana sem dormir. Independente de estar com o mestre ou não, ele continuou com a capoeira. E aí, o mestre Charles, como sempre acompanhou o trabalho do Odair, o trabalho da capoeira de Marabá Paulista, ele já tinha essa visão, ele sempre teve a visão que o Odair ama a capoeira, ama conduzir o ser humano para o lado do bem e para a evolução como ser humano. Então ele só aperfeiçoou o que ele já via, ele viu uma luz a mais diante do trabalho do Odair a solo, como professor, e o valorizou como ele merece ser valorizado, como contramestre. Foi uma notícia muito boa quando o mestre Charles abraçou ele, né? Ele sempre foi muito querido. E todo mundo tem reconhecimento pela força de vontade do meu pai. Meu pai é uma pessoa pobre, muito humilde, sempre lutou muito pelas coisas dele, lutou muito pela família e também tem um reconhecimento das pessoas enxergarem como que ele se dedica assim pro próximo. Então acho que o caráter do meu pai de ser tão leal, de ser tão verdadeiro, e ter uma determinação muito difícil de você ver nas pessoas hoje em dia, eu acho que isso foi o que fez com que abraçassem ele. Então foi muito importante, e o homem que ele fez ele chegar onde ele está hoje. Então acho que o primordial é isso. Eu acredito que ele foi convidado a ser o contramestre da academia por ser um amigo de longa data e se conhecerem há muito tempo e se ajudarem desde sempre. Então, assim, eu não acreditava, falei, meu Deus do céu, eu falei assim, o trabalho que você faz é digno de se você receber uma graduação desse tipo, você está há muito tempo, tem um trabalho, acompanha isso. Eu falei, não, mestre, foi só o seguinte, mestre, eu aceito, só que eu vou ligar para um monte de mestre, porque se não tivesse, entrar em contato com um mestre e falar, professor, você não está no momento, eu fico do mesmo jeito de professor, continuo fazendo o mesmo trabalho, porque eu preciso o quê? Não ter o respeito, eu preciso ter amizade das outras pessoas. Não adianta você pegar e ter uma graduação, amarrar um cordão na cintura, que os outros vai ver, esse cordão aí não é válido para ele, é muito para ele. Aí eu fui ligando para não, professor, chegou o seu momento, se falou, aí liguei para uns 6, 7, foi mesmo uma questão, no dia também, conforme fui fazendo os convites para ir em Marabá, não, vamos nessa data aí, eu não posso estar faltando, vou estar aí com você. Falei, legal, falei, mestre, a turma falou isso. Então nesse evento eu fiz a troca de graduação dele e ele foi reconhecido perante a comunidade capoeirística, né, como contramestre de capoeira. Hoje ele é contramestre, ele tem um orgulho enorme disso. Minha filha também já participou da capoeira, mas aí com o tempo ela parou e hoje o meu filho também já está na capoeira, já tem um bom tempo. Agora ele já pode bater no peito e dizer, agora eu já sei mesmo lutar e ensinar os outros. Contramestre ele chegou, capoeira Marabá. Aí nós ia trabalhar na roça, ele dizia, pai, eu não gosto de trabalhar na roça não, meu negócio é um emprego. Eu vou trabalhar, vou estudar, mas eu não ir mais pegar enxada. Mas se Deus quiser, quando eu formar, eu vou para capoeira. Daí nós conhecemos trabalhando na roça. Algodão, feijão, essas coisas. Foi muito difícil, porque tinha dia que ele treinava em Venceslau. Tinha dia que para pagar a capoeira, ele vinha com fome. Ou ele tinha dinheiro para pagar a capoeira, um mês, ou ele não tinha carro, não tinha nada. Muitas vezes ele ia no ônibus do estudante. Aí quando eu comprei uma Brasília, nossa senhora, isso só foi alegria, porque aí ele ia na Brasília. Mas foi muito difícil, muito. Como aqui estava nascendo a capoeira aqui. A capoeira não existia isso aqui. Então, ninguém incentivava. A gente está casado há 22 anos. Só que assim, eu conheço o Odair desde 1998. Desde quando eu conheci ele, ele já fazia capoeira, ele já praticava capoeira. Aí a gente se casou em 2001, a gente foi embora de Marabá para Adamantina, e lá também ele já tinha um grupo que ele também já participava lá. Quando eu mudei em termos de concurso,
em 99 eu fui embora para Mirandópolis. Aí depois que eu fui embora para Mirandópolis, continuei treinando capoeira. Em 2000 eu fui transferido para outra unidade dentro, assim, no estado de São Paulo. Eu fui para trabalhar em Lucélia e morava em Adamantina. Só que lá eu comecei a treinar com outro mestre, porque pela distância eu já não estava mais com o professor aqui de Presidente Venceslau. Aí eu estava com o mestre lá. Em 2002 eu continuei fazendo um trabalho, fui para instrutor. Em 2002 eu cheguei a professor pelo grupo de capoeira Urucum-Goide de Adamantina. Então eu tinha um trabalho que eu fazia lá no centro, num conjunto habitacional que tinha lá, no centro comunitário. E a capoeira foi a base de tudo para mim. Quando eu iniciei a capoeira em 2001, o Odair chega em 2002, se eu não me engano, em Adamantina, e toma a frente do grupo lá, da academia onde eu estava. E fez total diferença para mim. Ali eu aprendi princípios de que é ser um homem, a base. Eu era um menino inseguro, imaturo, cheio de medo e traumas. A capoeira me ensinou uma coisa: eu posso, eu consigo, eu mereço, eu vou lá e faço. A gente não desiste desses alunos. O professor ele tem que ter a sensibilidade de não desistir do aluno. Às vezes você dá uma freada, espera um pouquinho, mas você tem que retomar, porque faz parte da sua capoeira, né? Você continuar ajudando. Porque eu fui ajudado lá atrás, então quer dizer, a minha missão é continuar ajudando. Aí lá ele até teve oportunidade, ele batalhou bastante, ele sempre foi muito dedicado à capoeira, sempre foi muito persistente. E ele fazia um trabalho lá com os colegas dele, também da capoeira, e depois a gente retornou para cá, não me engano, foi em 2005. E aí, quando chegou aqui, ele deu continuidade, continuou com a capoeira novamente, só mudou o nome do grupo, porque lá era um nome e aqui era outro, né? Se você tem um respeito com você mesmo, a história já muda. Então, respeito, dedicação, assim, tudo que você vai fazer, não só, vamos dedicar lá na capoeira, não é só na capoeira. Você tem que se dedicar na escola, no relacionamento, no seu trabalho. É tão gostoso viver, cara, e saber viver. Então eu sempre falo para eles: pratica capoeira, pratica futebol, pratica karatê. O que tiver, faça. Faça e usa, para manter o corpo e a mente livres de qualquer vício ou violência. Porque você vai ser feliz. Chegou de manhã, dá bom dia, dá benção pro pai, dá um abraço. Pra mãe, pra quem morar com você, pro seu irmão, vai trabalhar. Ou vai pra escola, se é criança. Eu conheci o Odair, acho que há 31 anos atrás. Fui madrinha de capoeira dele. E tenho acompanhado toda essa trajetória dele durante esses anos. Trabalho maravilhoso com as crianças, onde a gente percebe que as crianças que participam da capoeira demonstram uma educação, uma habilidade a mais. Ele ama capoeira, é um bom pai, é um bom esposo, tem uma família estruturada, é um exemplo de homem, é um exemplo de família. Então, para mim, ele é um bom mestre, ele merece estar onde chegou. Ter uma qualidade de vida, mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, venha para a capoeira. Você vai trabalhar todo o seu corpo, a sua parte física, a sua mentalidade vai mudar, eu tenho certeza e eu garanto. Você vai ter uma qualidade de vida extraordinária dentro da capoeira. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e me deu um suporte tão grande que é uma energia que só quem entende da capoeira sabe o que eu tô falando. Ele é um grande incentivador da capoeira. Todo evento que tem ele já tá chamando pra ir, campeonato ele apoia, tudo ele quer me colocar junto. Com os ensinamentos do Odair na minha vida, eu aprendi a ser um homem honrado, um homem de família, que tinha tudo para dar errado. O Odair fez uma diferença tremenda no que eu sou hoje, na base, junto com esse esporte, junto com essa luta, junto com essa expressão de liberdade que é a capoeira. O que dizer ao Odair? O Odair, ele é meu amigo, ele é um irmão de caminhada. O Odair, ele consegue me surpreender como ser humano, como contramestre, como capoeirista, como pai. O Odair, ele é um cara ímpar, mas ele é um amigo
Especial porque ele sempre esteve comigo, ele sempre esteve com a minha família, no momento que a gente mais precisou, na fase de doença da minha filha. Vai ser sempre aluna dele, né? Ele sempre esteve presente, ele sempre colocou a equipe da capoeira para mandar um vídeo, particularmente ele ligava, algumas vezes ele passou, né, lá na frente da minha casa ainda para ver a Ana, quando ela estava aqui com a gente. Começou e gostou e tá até hoje, e acho que só vai parar mesmo quando morrer. Enquanto tiver vida, tá lutando. Hoje eu vejo a vida de uma maneira assim, dá para ser feito desde que você faça com alegria, simplicidade que a capoeira te coloca. Eu quero aqui só agradecer e pedir a Deus que dê muita saúde pro meu irmão, que ele continue com esse trabalho bonito que ele faz, voluntário, pela cidade e pelos adolescentes e as crianças que tem aqui, para que Deus dê sempre força para ele, porque se hoje ele está onde está, ele sofreu. Eu queria falar, era que Deus que deu um bom trabalho para ele seguir da agora para frente, conforme ele vai seguindo. Então eu espero que ele siga aquilo ali até o resto da vida dele, com todos os amigos dele. Eu me orgulho do meu filho, como eu orgulho da minha família. Se não puder fazer o bem, o mal também não faz. Problema tem? Se não tiver problema, então, mas a gente tenta se resolver buscando com o suor do rosto, lutando e fazendo bem. O Odair fez com que eu enxergasse que um sonho possível. Fez eu enxergar um sonho de fazer uma faculdade, um sonho de ser empreendedor, empresário, ser um pai de família. Não tinha isso. Eu tinha 11 anos de idade. Através da arte, através dos ensinamentos, fez com que me desse um direcionamento. Eu vou dizer mais, foi a base para sustentar o que é hoje Anderson Pereira na cidade da Mantina. Absorve tudo que for bom, o que for ruim deixa passar direto, o universo se encarrega disso, dá boas energias para todo mundo, um axé para todo mundo. Eu queria agradecer por todo o apoio que ele já me deu, por ter me mostrado a capoeira com outros olhos para mim se interessar pela capoeira. E também uma frase que ele sempre fala: capoeira é uma coisa que você tem que amar. Se você não amar, é melhor você deixar de mão do que ficar insistindo. Então eu vejo o Odair tipo assim, dentro da capoeira, pra mim, é como um irmão, como um amigo, como um pai. O que eu evoluí dentro da capoeira e que eu aprendi, e eu falo pra você, isso que ele fez por mim, de me dar esse manto, que eu falo que é o manto sagrado, que é isso que eu carrego do meu grupo também. Eu vou carregar pra sempre. Ele me deu o manto dele, tá guardado lá em casa lá. E é uma coisa que, tipo assim, eu vou guardar pro resto da vida. Odair, eu agradeço, igual eu falo, foi Deus que colocou você na minha vida, você é um cara iluminado. Tudo que você toca, cara, vira ouro. Então, meu grande contramestre Odair, nesse momento venho expressar meu sentimento para você. Admiro muito a sua coragem, que você continue sempre se dedicando a essas crianças, que você continue sempre essa pessoa caridosa e bondosa e receptiva, né? Todas as vezes que a gente vai lá, às vezes eu pego uns pupilos nossos aqui da Cordão de Ouro e vamos lá, somos bem tratados e ele faz de tudo para que a gente se sinta em casa. Não se desvie desse caminho, tá? Que você tem muito a ensinar pela capoeira. Eu admiro muito essa sua persistência, essa sua dedicação, porque não é fácil. Eu sei das suas lutas, das suas batalhas para chegar até aqui. Sei das suas emoções, porque cada conquista que ele tem, tanto para ele como para os alunos, ele se emociona demais. Então, continue persistente assim, porque se isso te faz bem para sua vida e tá fazendo bem para o próximo, continue assim. Que eu amo ele como pessoa, que eu amo ele como professor e que ele faz parte da nossa vida. E gratidão. Com todos os esforços que ele teve, sofrimento, humilhação, hoje ele é o contramestre Odair
que levam uma capoeira bonita para a cidade, onde ele está representando a nossa cidade em várias cidades aqui da região, levando o nome de Marabá, levando o nome da prefeitura. Eu tiro o chapéu pelo que o meu irmão passou e ele foi firme e forte aonde ele está hoje. Eu dou os parabéns pelo meu irmão. Eu quero desejar para o Odair, né, guerreiro da tradição. Eu falo que ele é guerreiro na vida, porque a gente veio de família muito humilde, ele sabe o quanto que foi difícil. Eu não falo que ele venceu, porque a gente tá junto, então tá vencendo cada dia uma etapa, mas eu quero desejar o melhor para você, meu irmão, e falar para você, não desiste. Sempre que passar as tempestades no caminho, vai passar. Você já passou por tantas, e eu costumo dizer sempre que você é uma fênix. É um sonho seu, sua alegria, a alegria da sua família e a alegria nossa. E não para esse projeto, tá? Não desiste, porque você é uma pessoa muito guerreira. A gente sente muito orgulho de você ser quem você é. Parabéns, continue desse jeito, tá? Que a gente está muito feliz com você, não só a gente, mas como toda a população marabaense. Desejo para o Odair que o Odair e sua família seja sempre muito abençoada por Deus, que esse trabalho possa dar sempre continuidade, porque é um lindo trabalho e nossas crianças precisam. Hoje é dia de treinar, contra mestre ele chegou, Capoeira Marabá, tem histórias pra contar, tem que comemorar, tem histórias pra contar, Capoeira Marabá.